A paz do Senhor, meus irmãos, muita alegria de estarmos aqui para finalizarmos esse trimestre de 2020 com a lição de número 13. Quero te pedir, se inscreva no nosso canal, AD Belém Pirassununga, e compartilhe esta mensagem, compartilhe as demais aulas com a sua família, com seus amigos, e que o Senhor possa alcançar o coração de vidas que estão sem esperança. E esta é uma boa aula e um bom momento para que nós venhamos estudar sobre a batalha espiritual e as armas do crente, onde não podemos subestimar jamais o poder que o diabo tem em nos armar ciladas. Mas também não podemos esquecer que aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, que derrubou toda a separação que existia entre o homem e Deus, é fiel em nossas vidas para também nos dar as armas para lutar e para vencermos as astutas ciladas do inimigo das nossas almas. Então, como eu já disse, a lição 13 desse domingo, a batalha espiritual e as armas do crente. O textual se encontra em Efésios capítulo 6, verso 11, que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A verdade prática nos diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 6, dos versículos 10 ao 20. Eu vou fazer questão de ler para que nós venhamos ficar bem inteirados do assunto a ser tratado nesta manhã. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Na introdução, queremos ler com os irmãos para podermos fazer o início desta lição tão maravilhosa. Nos diz assim: Paulo, ao finalizar a Epístola aos Efésios, ele convoca a igreja a lutar e a resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Aos inevitáveis conflitos. Estamos vivendo em momentos de muitos conflitos, mas Paulo, ele traz a nós para não pararmos de lutar, para não desistirmos, mas resistirmos firmes em Cristo Jesus, porque a palavra do Senhor, ela diz que o diabo ele veio para matar, para roubar e para destruir, mas só que Cristo, ele veio para nos dar vida e vida com abundância, e nos deu a vida eterna. Então, aquele que é cristão entende o seu papel aqui nesta terra, sabe que não é hora de desistir, sabe que não é hora de parar de lutar, sabe que não é hora de parar na caminhada. Mas insista, persista, persevere. Daqui mais um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Ele vem. Ele disse que vem, ele vai voltar para nos levar.
Então não desista dessa caminhada. As batalhas são grandes? São. Nós vamos estudar nesta manhã que não é contra a carne e contra sangue, mas é contra algo muito mais superior. São batalhas invisíveis que enfrentamos muitas vezes. Mas uma coisa é certa: aquele que nos fez, que nos criou, que nos deixou nesta terra por um tempo, também nos capacitou para nos revestir da sua armadura, para que no dia mau nós possamos estar firmes, lutando não com as nossas próprias armas, mas com as armas que Ele mesmo disponibiliza para cada um de nós. O primeiro tópico traz como título o preparo espiritual do crente para a batalha. Quando Paulo começa no versículo 10, ele diz: "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder." Aqui já é interessante porque é no Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, em nós mesmos, nós não vamos encontrar forças para lutar contra as astutas ciladas do diabo, não. Mas é fortalecidos no Senhor e na força do seu poder é que nós encontramos força, é que nós encontramos a maneira como devemos lutar e vencer. E ele segue aqui dizendo: "Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito Santo." Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Então, que nós possamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, reconhecendo que precisamos ter um preparo espiritual para enfrentarmos esta batalha, que não é contra nós mesmos, não é contra o meu irmão, não, mas é contra as hostes, as potestades, e eles são poderosos, eles não brincam em serviço, por isso nós devemos estar atentos dia e noite, como o Senhor disse a Josué: "Não aparte da sua boca este livro, mas antes medita nele de dia e de noite", porque nós precisamos estar preparados para as guerras espirituais que enfrentamos e que iremos enfrentar enquanto o Senhor não vem para nos levar. O segundo subtópico aqui nos diz sobre a vigilantes em toda oração e súplica. Aqui Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. A Bíblia nos diz assim que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas essa prática da oração parece estar ficando um pouco escassa em nossos dias. Mas é uma ferramenta poderosa para nos fazer lutar e resistir ao inimigo das nossas almas. Nós precisamos continuar a praticar esta ferramenta, a orar. Não fazemos da oração uma válvula de escape, mas fazemos da oração o combustível das nossas vidas. Porque através da oração e da vigilância, lá em Mateus, o Senhor nos diz assim, vigiai e orai. Nós precisamos estar em constante vigilância, porque o inimigo ele é astuto, o inimigo ele é sutil e tem muitas coisas que ele nos arma para nos fazer perecer, para nos fazer sair envergonhados, mas que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado e que nós possamos estar firmes, revestidos de toda a armadura de Deus para lutar e resistir às astutas ciladas do inimigo. Paulo aqui ele está falando sobre a força e poder no campo espiritual, não sobre uma força física. Em 2 Coríntios, capítulo 10, o verso 4, diz assim: "Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas." Então, essas milícias falam de guerra, o preparo da guerra. Então, nós precisamos estar cada dia mais preparados para lutar contra os ataques do diabo. A Bíblia nos traz que ele brama como um leão ao nosso derredor.
procurando a que ele possa tragar. Mas há uma esperança, porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que amam a Deus e Ele os livra. Então nós não podemos esquecer que há um Deus que luta por nós, há um Deus que nos prepara, há um Deus que nos dá as ferramentas para vencermos as astutas ciladas do diabo. Finalizamos aqui o tópico de número 1. A vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Vamos para o tópico de número 2, conhecendo o campo da batalha espiritual. No tópico 1, nós vimos o preparo espiritual do crente. E aqui nós vamos conhecer o campo da batalha espiritual. O primeiro subtópico diz as astutas ciladas do diabo. Essas ciladas, elas indicam as armadilhas. Até anotei aqui as astúcias, os planos, os esquemas, as estratagemas que ele usa para nos fazer cair, para nos fazer desistir, para nos fazer recuar. E ele é astuto, ele luta contra nós dia e noite. Lembra de Pedro? O Senhor disse, Pedro, ele pediu para se nadar com a sua vida, mas eu não permiti. Então que nós venhamos ter a nossa fé convicta em Cristo Jesus, que é aquele que nos protege, que é aquele que nos dá as ferramentas para resistirmos, para estarmos firmes nos dias maus. As armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas, onde o líder é o diabolos, que significa caluniador e acusador. Esse é o papel dele, nos acusar diante de Deus. Mas que o sangue de Cristo nos purifique de todo o pecado. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Ele procura confundir a verdade com a mentira, que é o que estamos vivenciando tão fortemente. E a Bíblia já nos diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estão esfriando. É do diabo fazer com que as escrituras sejam deturbadas. Muitas pessoas não querem crer no que a palavra de Deus diz. Quando não, elas querem mudar o que está escrito para o seu próprio prazer, para o seu próprio bem, para não serem confrontadas. Dissimular e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs, tudo aquilo que é anti-Deus. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Nós não podemos tirar nenhuma peça sequer dessa armadura, mas nós precisamos usar toda a armadura de Deus, porque é somente assim que iremos vencer o inimigo das nossas almas. O segundo subtópico fala sobre o conflito contra o reino das trevas, que esse conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas. Então, essas declarações nos mostram que a batalha não é física, mas é travada no mundo espiritual. Então, nós precisamos estar atentos, porque o diabo ele é astuto e ele lança determinadas situações que ao primeiro olhar a gente não se dá conta da sua sutileza. Mas precisamos estar preparados, sempre preparados para ter o discernimento de Deus, o discernimento para saber quem é que está lutando contra nós. E isso nós já sabemos. Por isso precisamos sempre estar preparados para enfrentarmos, jamais retroceder, porque aquele que retrocede é um soldado fora da batalha. E nós não precisamos sair desta batalha, porque há um Deus, que é o Senhor dos Exércitos, que peleja por nós. E Ele não nos deixa, Ele não nos abandona, e Ele está conosco em todo o momento, até a consumação dos séculos. O terceiro subtópico, as agências das potestades do ar. Aqui Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade.
E ele diz aqui que eles são poderosos. Nós não podemos brincar, porque assim como o Senhor tem um exército que peleja por nós, o diabo e os seus anjos pelejam contra nós. Então nós não podemos brincar, porque eles são poderosos. É claro que eles só podem fazer aquilo que o Senhor permite. Nós temos um exemplo vívido, como a vida de Jó. Aquilo tudo foi permissão de Deus na vida de Jó. Mas Jó não desistiu. Jó não parou a sua caminhada. Ele disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. Jó entendeu que independente de qualquer coisa, ele precisava se firmar em Cristo Jesus. E o diabo não teve poder sobre a sua vida. O diabo só conseguiu fazer o que o próprio Deus permitiu. Mas não podemos jamais subestimar o poder que ele tem de lutar contra nós, de lutar contra a igreja do Senhor. Mas a Bíblia nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E é por isso que nós estamos de pé. E de pé nós vamos permanecer, porque há um Deus que nos protege, que nos livra de todo mal. E que Ele é um Deus que tudo aquilo que nós necessitamos, Ele está pronto a nos ouvir. E Paulo aqui diz que eles são poderosos, eles têm autoridade para agir, eles são malignos, eles formam as ossos espirituais da maldade, eles usam todo o seu poder exatamente para fazer o mal, e eles são astutos, eles são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Desde o início, lá no Jardim do Éden, quando ele fala com Eva, desde o início a guerra é a destruir a igreja, é acabar com a igreja, mas que o sangue de Jesus Cristo venha nos purificar de toda a maldade e de todas as astutas ciladas que o inimigo tem nos preparado. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Então não é hora de parar, não é hora de voltar, não é hora de estacionar, mas é hora de avançar. Avance, avance na fé. Está faltando pouco, estamos vivendo os últimos momentos da igreja neste mundo. Breve a trombeta vai tocar, breve Cristo vem nos buscar, aquilo que Ele nos prometeu, Ele é fiel para cumprir em nossas vidas. Então estejamos com as nossas vestes alvas, brancas como a neve, e que possamos a cada dia batalhar, lutar, ficar firmes, porque as astutas ciladas do inimigo, elas estão nos cercando a cada dia, mas o sangue de Jesus está conosco. Ele nos protege, Ele nos guia. Então não podemos desistir. Vamos finalizar aqui o tópico de número 2. O crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória. Então não se esqueça, não é contra carne e sangue, é contra algo muito mais superior. É contra algo muitas vezes tão invisível, tão sutil, que nós precisamos estar revestidos do poder de Deus, revestidos de toda a armadura para não ceder à tentação, para não ceder às ciladas preparadas pelo inimigo de nossas almas. Vamos aqui para o tópico de número 3, que vai falar sobre as armas espirituais indispensáveis ao crente. A armadura completa de Deus. É interessante que Paulo é um homem viajado, é um homem que estava ali em Roma e conhecia toda a questão militar romana. E a imagem que ele nos traz é exatamente uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa armadura completa de um soldado fortemente armado, ou seja, a armadura deste soldado não deixava brechas
para que ele fosse atacado. Então daqui nós já tiramos. Não podemos tirar nenhuma peça, como eu já disse no início, nenhuma peça da armadura de Deus, porque nós vamos precisar de todas elas para estarmos firmes no dia da adversidade. Nós precisamos de toda a armadura, por isso diz, tomai, pois a armadura, portanto, tomai toda a armadura de Deus, não é algumas peças, é toda a armadura, para que possais existir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então agora nós vamos ver quais são essas armas que Paulo nos traz aqui. As armas indispensáveis de defesa. Cingidos os vossos lombos com a verdade. Então nós vamos ver aqui, cingidos os nossos lombos com a verdade. Ele diz aqui, retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Aqui faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Então nós vemos aqui, primeiro que Satanás é um mentiroso, mas o cristão, cuja vida é controlada pela verdade, o derrotará. Por isso, cingidos os vossos lombos com a verdade. Esse cinto aqui no soldado romano, ele mantinha unidas outras partes da armadura, e a verdade é o elemento de integração na vida do cristão vitorioso. Então nós precisamos estar revestidos, cingidos os vossos lombos com a verdade. Não há momento de nós deixarmos a verdade de lado, nunca foi, muito mais agora, onde vemos tanta mentira querendo ser transformada em verdade. Mas que o Espírito Santo de Deus nos dê da tua graça, nos dê do seu poder para que possamos resistir a esses ataques do inimigo. Uma outra ferramenta, vestida a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Essa parte da armadura, feita de placas ou de cadeias de metal, cobria a parte posterior e anterior do corpo, desde o pescoço até a cintura. Sabe o que isso simboliza para nós? A justificação do cristão em Cristo e a sua vida justa no Senhor. Satanás pode até nos acusar, mas ele não pode acusar o crente que está vivendo corretamente no Espírito, porque quem nos justifica é Deus. Então que nós possamos vestir a couraça da justiça e estar firme. Então aqui já temos duas peças dessa armadura para estarmos revestidos. E lembrando que quando Satanás acusa o cristão, é a justiça de Cristo que garante a salvação do que crê. Mas se não acompanharmos nossa posição justificada em Cristo com a prática da justiça na vida diária, nós daremos ocasião aos ataques de Satanás. Então precisamos tomar estas armas, revestir de toda a armadura para lutar e para resistir às astutas ciladas do inimigo. Vemos aqui também calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, confeccionada em couro. A meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade, para que o soldado pudesse estar firme. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. A fim de resistir e de permanecer inabaláveis, nós precisamos calçar os pés com o Evangelho. Pelo fato de termos com Deus a paz que vem do Evangelho, não precisamos temer os ataques de Satanás nem dos homens, mas que nós possamos estar em paz com Deus e uns com os outros, a fim de derrotarmos o diabo, uma vez que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as potestades, contra as hostes celestiais. Então que nós possamos tomar toda a armadura de Deus para estarmos firmes e resistirmos no dia mau. Em Isaías 52:7, quero fazer menção do que está em Isaías 52,
e o verso 7, que diz assim: quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Um momento propício para que nós possamos cada dia mais avançar, porque o Senhor Deus reina. E um dia Ele voltará como Senhor do Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e fará o seu reino eternamente. E juntos nós estaremos para com Ele reinar. Então não é hora de desistir, mas é hora de estarmos revestidos de toda a armadura de Deus. Lembrando que precisamos estar prontos para testemunhar de Cristo ao mundo que jaz no maligno, sim, mas que nós podemos levar boas novas de salvação, que nós possamos compartilhar este evangelho que traz paz, este evangelho que traz vida, que traz esperança, que traz salvação. Nós precisamos, como bons soldados de Cristo, levar esta mensagem ao mundo. Próximo, tomando sobretudo o escudo da fé, longo, retangular, feito de madeira e couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dados incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Aproximadamente ele media cerca de 1,20 m por 60 de largura, como já foi falado aqui, o material que é feito. E o soldado, ele segurava diante de si para protegê-lo de lanças, de flechas e dos dardos inflamados, que eram dados como se fosse fogo na ponta e que poderia atacar o soldado. E as beiradas do escudo tinham um formato que permitia a uma linha inteira de soldados encaixar um escudo no outro e marchar sobre o inimigo como uma parede sólida. É por isso que a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós precisamos estar unidos em um só corpo para batalharmos juntos esta batalha e vencermos juntos em nome de Jesus. Por isso nós precisamos estar firmes, por isso nós precisamos fazer o que o Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É por isso que os soldados, eles faziam uma linha, um dado ao lado do outro, e avançando, eles enfrentavam o inimigo. Não estamos só nesta batalha. O Senhor está conosco. O Senhor, Ele acampa os seus anjos ao nosso redor. O Senhor batalha por nós e junto conosco. Não podemos esquecer lá de Daniel, na cova dos leões. O Senhor poderia ter livrado Daniel da cova dos leões, mas Ele preferiu tapar a boca do leão. Lá na fornalha, os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor poderia não tê-los permitido cair naquela fornalha, aquecida 7 vezes mais, mas o Senhor passeava com eles dentro da fornalha. Esse Deus, Ele não nos abandona, esse Deus não nos deixa. Ele diz na sua palavra: não te deixarei, não te abandonarei, eu estou contigo a todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu fui para o meu Pai, mas eu vou voltar, porque eu vou buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então esteja pronto, se revista da armadura de Deus. Não pare de lutar, não é tempo de parar de lutar, mas é tempo de avançar. Lute, avance, porque quem está conosco é o general Jesus Cristo de Nazaré. O capacete da salvação, pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. Sabe o que mais o diabo tem feito nesses últimos dias? Procurar atacar as nossas mentes, colocando dúvidas, colocando conflitos interiores,
colocando tantas coisas, tantos pensamentos promíscuos, mas que o sangue de Cristo venha trabalhar na nossa mente, venha limpar a nossa mente em Cristo Jesus, porque o que mais o diabo quer é nos atacar de dia e de noite. Ele veio para isso, ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir, mas como eu já disse, e a Bíblia diz e afirma que Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Então o que ele procura fazer é atacar. Já citei o exemplo lá do Jardim do Éden, o que ele fez com Eva. O capacete da salvação refere-se à mente controlada por Deus, que tenhamos a mente de Cristo, que possamos nos revestir do capacete da salvação, que possamos estar com as nossas mentes como a mente de Cristo, não permitir que o diabo venha soprar em nosso ser, em nossa mente, coisas que estão fora, coisas que não fazem mais parte da nossa vida. Clame a Ele, clame ao Senhor, para que Ele proteja, para que Ele blinde a sua mente. Mas para isso, revista-se de toda a armadura de Deus, leia mais a palavra de Deus, estude mais a palavra de Deus. Se você estudar mais a Bíblia, você vai ter com certeza subsídios para lutar contra as hostes celestiais. Sabe por quê? O que mais o inimigo sabe fazer é citar a Bíblia. Lembra da tentação de Jesus no deserto? Mas tem uma coisa, ele usa partes da Bíblia. Mas o Senhor, conhecedor de toda a Escritura, conhecedor de toda a palavra, venceu Satanás naquela tentação do deserto, através do poder da palavra. Então se revista da palavra do Senhor, estude mais a palavra do Senhor, entenda mais a palavra do Senhor, busque mais. O Senhor abrirá o seu entendimento e você estará firme para vencer o diabo. Não tenha dúvida disso. Não desista. Não desista. E podemos ver aqui uma das últimas armas, a imprescindível arma ofensiva, a espada do Espírito. A única arma disponível, tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como uma espada curta. Isso significa que o combate é pessoal. O enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. Aqui essa espada do Espírito é identificada como a palavra de Deus. É a palavra que lá em Hebreus capítulo 4, e o verso 12, nos diz assim, 4 e 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Estude a palavra de Deus. Esta palavra ela é afiada e capaz de penetrar o ser interior da mesma forma como a espada material trespassa o corpo. Quando a palavra nos convenceu do pecado, o nosso coração foi compungido. A palavra de Deus traspassa o coração. Então não esqueça de estudar a palavra de Deus, não esqueça de ter uma vida, uma prática de oração, não esqueça de calçar os pés na preparação do Evangelho. Revista-se, revista-se, revestir-se é vestir de novo. Revestir-se é vestir de novo. Coloque sobre ti, sobre a sua vida, toda a armadura de Deus, porque é só isso que vai nos fazer ficar fortalecidos em Deus, só isso vai nos dar as diretrizes para lutarmos e para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Esse possais resistir é não retroceder, é não desistir, é não recuar. Paulo traz esta batalha espiritual, mas ele também traz as armas do crente. Não estamos só neste mundo, nós estamos batalhando juntamente com Cristo. E Ele é fiel para cumprir as suas promessas em nossas vidas. Então, não vamos retroceder.
Vamos seguir em frente, revestindo-nos de toda a armadura de Deus. E para concluir, a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater, a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Deixa eu te falar, não empreste armas de ninguém. Lembra de Davi no campo de batalha para enfrentar o gigante Golias? Saul lhe emprestou as suas vestimentas. Mas quando Davi começou a caminhar, ele disse: eu não posso usar isto. E Davi pega as suas próprias armas, a qual ele estava acostumado lá com as suas ovelhas. E ele disse: assim eu matei um urso, assim eu matei um leão, quando eles arrebatavam alguma ovelha lá. Então não empreste armas. Lute com as armas que Deus te deu. Lute com as ferramentas que o Senhor te deu. Quando Moisés se deparou com o Mar Vermelho, o Senhor disse para ele: Moisés, o que você tem nas suas mãos? Toque na água. Lute com as armas que o Senhor te deu. Ore a Deus, busque a Deus, mantenha uma vida de oração em todo o tempo, com súplica, rogando por todos os santos, e seja fortalecido no poder de Deus e na força do seu poder. Não desista, não volte atrás. Está faltando um pouquinho, é só mais um pouquinho, e logo a trombeta vai soar, e nós estaremos juntos com Cristo para toda a eternidade. Continue lutando. Vale a pena, vai valer a pena. Eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade. Que Deus abençoe a sua vida. Proclame este evangelho a todos quanto você conhece e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.